Hoje, 21h30, tem o jogo, hein? O jogo. Que vocês acompanham aqui no Fox Sports, que é Peñarol e Palmeiras, Pascoal. Ontem, tinha umas imagens aí do treino do Palmeiras, onde o Felipe Melo deu aquela famosa carcada no Roger Guedes. Pô, me respeita, moleque, pô, não sei o que lá. E aí, Pascoalzinho? Eu acho que... Não minimiza, hein, Pascoal? Palmeiras, vírgula, em crise, enfrenta o Peñarol. O Palmeiras não está em crise. Não é crise interna. Primeiro espancam o coitado do atleta. Não é crise. Aí o atleta se recusa a ir pra concentração. Aí inventa um desconforto muscular, tira o cara do jogo. Aí o cara vai pro treino lá no Uruguai e o Felipe Melo, em público, sabe que tá sendo filmado, obviamente, xingando o cara de tudo. Isso não é crise. A crise é não o quê? Você pode ter um problema de relacionamento do jogador, mas legal, crise não é. Tá super legal. Agora, se o Palmeiras toma uma piaba, se o Palmeiras não classifica na primeira... E acabou de ser eliminado pela Ponte Preta. Tá tudo bem, então. O Palmeiras tá tudo tranquilo. Não, eu acho que o Palmeiras está em crise? É uma coisinha. Uma coisa é independente da outra. Eu não acho que haja problema entre o grupo de jogadores do Palmeiras. Eu acho que os caras eles estão unidos em torno de um propósito. Por exemplo, espancaram o Roger Guedes. Mas que está em crise, está em crise. Isso é um propósito comum. Que tem uma crise rondando o Palmeiras, isso é inegável. Bom, já expliquei isso para você. Ontem uma pessoa importante do Palmeiras me ligou para discutir alguns assuntos, para falar algumas coisas, e o cara estava mais nervoso que qualquer outro palmeirense, assim, muito nervoso. Eu, calma, não, porque esse treinador, calma, porque o palmeirense é assim, é da colônia, você ter esse fervor, é da colônia você ter esse tipo de explanação. Eu sei bem como é que é isso. Então, eu tentei conversar com a pessoa, falei, tenha um pouquinho de calma, as coisas vão se apaziguar e tal. Eu acredito que a manifestação não é de graça, gente. Eu vou falar pra você, eu conheço um pouquinho de bastidor de futebol. Não é de graça o cara sair de um lugar e falar um monte de coisa que o Felipe Melo falou pro Roger Guedes. De graça não é. De graça não é. Tem alguma coisa, sabe? Tem algum ruído no meio desse caminho. De graça não é. Quem que eles estão espancando ali agora? Não, ali foi o... São os petelecos. Ali é só peteleco, porque no dois toques o cara... Mas quem é aquele cara? Aquele cara não sei quem é. É o Rafael Veiga. Aquele é o Rafael Veiga. Quando o cara erra no dois toques ou na rodinha de bobo, o cara vai pra rodinha e toma um peteleco na orelha. É a regra, a normalidade é isso, toma um peteleco na orelha. Mas isso é em todo time, hein? Não é só que é no Palmeiras, isso é em todo time. Eu acho que o Palmeiras ainda não está em crise. O Palmeiras está no estado de alerta avançado. Não, o Palmeiras... Se por um acaso perder hoje, e dependendo de como for a derrota, se levar um baile, levar 2-3-0, aí entra em crise. Creio que ainda não está em crise, eu concordo com o Cassino. O negócio está O ambiente nebuloso, interno do Palmeiras está mais fervilhando do que a gente imagina. Então, Pascoal, acredite nisso. É o estádio do Defensor. É, o estádio do Defensor. Fica no centro de Montevidéu, muito bacana lá. Mas a situação do Palmeiras... Não treinou Independentemente do pessoal ter batido no Roger Guedes, do Felipe Melo ter dado esporro no próprio Roger Guedes, a situação do Palmeiras é mais delicada, Pascoal, pelo fato do Palmeiras não estar apresentando um bom futebol. Porque se o Palmeiras estivesse jogando, tá certo, como o Palmeiras já jogou em outras... Posso te pedir um favor? Sim. Um pedido pra você também. Vocês podem falar futebol? Mas é com T-E. Não é fala T. Tite. Você não fala Tite. Não é escola. Você fala Tite. Você fala teatro. Pode falar, quando isso é horrível. Por que vocês falam Tite, então? É Tite. Eu falo Tite. Só, por favor, como é de novo, só fala futebol. Vai. Fala, só. Você baixou o raciocínio do rapaz. Vamos lá. Você interrompeu o raciocínio Faz o dele. seguinte, diz assim, não tá jogando bem, pronto. Tudo bem. Exclui a palavra. Palmeiras, tudo bem. Ofende os ouvidos Se delicados. incomoda, tudo bem, eu refaço a frase. Eu não vou falar, não. O Palmeiras ele não tem jogado uma bola que a torcida espera. Isso. Então, o time do Palmeiras ele pode render muito mais do que ele tem apresentado. Por mais que o Palmeiras tenha conseguido os resultados, mas dentro de campo, o futebol pro Benji e pro Sormani não tem convencido a torcida. Eu acho que o Eduardo Batista, por mais, Pascoal, por exemplo, aquela época de 93, 94, tinha inúmeros jogadores dentro do elenco do Palmeiras que não se falavam. Entre eles, o Edmundo com o Evair. Mas dentro de campo resolviam. Então, o fato de não gostarem do Roger Guedes, isso está em segundo plano. Se jogarem bola, que se dane, que um não gosta do outro, que um não leva o filho do outro para a escola, que um não pega o cachorro do outro para fazer xixi, que se lasque, que se lasque. O maior problema do Palmeiras hoje é o futebol que eles não têm apresentado. Tá? Então o Eduardo Batista, ele precisa, antes de mais nada, ganhar o respeito do grupo, Pascoal. Não que ele não tenha, mas uma coisa é o jogador fingir que gosta do treinador. Outra coisa é o jogador gostar de fato do treinador. É isso. Genial. É a visão do mano.
Você concorda? Plenamente, falou tudo. Muito obrigado. Siga o relator. Eu só quero dizer o seguinte, o ambiente interno no Palmeiras é muito mais tenso do que vocês estão pensando. Não, Isso fala pra gente. Então, pera um pouquinho. Não. CQD. Eu acabei de falar crise. Pra mim, só vou reposicionar. Pra mim, o Palmeiras está em crise. Aê, Pascoal. Pra mim, o Palmeiras... Eu já disse isso, vou repetir. Pra mim, o Palmeiras está em crise. Envolvendo quem? A informação que eu tenho é que o elenco não está rachado. O elenco não está rachado. Não. Mas entre a direção não vou falar direção porque o diretor de futebol está sendo muito questionado por parte de pessoas influentes e importantes. Entre conselheiros e vice-presidentes. Ele é Pagão, não foi batizado, o diretor de futebol. Não, o Matos, o diretor de futebol do nome Palmeiras. E sobrenome. Todas as pessoas... Aí se ganha hoje de 3-0 do Peñarol, amanhã não tem mais crise? Então não é crise. Não, tem crise. Se ganhar hoje e falar que amanhã a crise não tem crise, então não é crise. No Palmeiras, as crises se resolvem assim. Né? A frase não é minha e ela não foi cunhada por mim, mas é uma frase esportiva que foi destinada ao mundo inteiro, ao Brasil inteiro, que é: no Palmeiras tudo acaba em pizza. Essa frase foi cunhada e eu não me lembro por quem. Michael Jordan. Milton Peruzzi, Phil Jackson. Milton Peruzzi. E o Milton Peruzzi falava que no Palmeiras tudo acaba em pizza. Isso se transformou no Brasil inteiro. Então, Michael Jordan falou isso. Saudoso Milton Peruzzi. Everything ends in pizza. Perfeito. Então é o seguinte, se o Palmeiras andar bem hoje, o time do Palmeiras não terá nenhuma solução de continuidade no elenco, na preparação física, no treinador, nada disso. Jogou mal hoje, o time não virou, tomou uma borrachada bem dada, você vai ver o tamanho do problema que vai virar na quinta-feira. Entende? Isso ainda é crise? Isso é crise. Só que tem outro lado, Pascoal, que o Mano acabou de falar. Se ganha, abafa tudo. Abafa tudo. E por isso que não é crise. Encobre tudo no futebol. De alerta avançado. A vitória encobre tudo no futebol. Na minha visão, ainda não é crise. Pra mim, o Palmeiras está em crise. Porém, informação. O importante é que o grupo de jogadores está legal. Entendeu? Mesmo com esses probleminhas, Felipe Melo com o Roger Guedes, essa coisinha toda, se o grupo tá legal... Isso que aconteceu do Felipe Melo com o Roger Guedes não foi nada, gente. Nada. Absolutamente nada. Ontem ou o espancamento? Não. O de ontem. O de ontem. Nada. Isso acontece em tudo. O Pascoal sabe. Eu já fui repórter durante de estádio, Uma coisa é você xingar o outro. Não. Ele falou, me respeita, moleque. Mas isso aí, veja, isso não acho. Acontece deixa eu dizer. Dias depois. Eu e o Pascoal brigamos, virou no mundo inteiro o negócio. Gente, não foi. E não somos jogador. Veja. Deixa eu dar uma informação. Isso é informação. Não é o que eu acho. Olha, é informação, não é o que eu acho. Isso aí não se ramificou no vestiário do Palmeiras. Muita gente nem ficou sabendo do que aconteceu ali. Não é a minha informação. A informação que eu tenho é essa. Não bate com a minha. A informação que eu tenho é essa. Muita gente nem sequer ficou sabendo do ocorrido. Porque o treino ontem foi dividido em grupos. Em grupos. Um grupo estava fazendo uma coisa, outro grupo estava fazendo outra, e outro grupo estava fazendo outra coisa. Isso aconteceu num dos grupos. E morreu ali. Sabe que é o problema, Como acontece sempre. É que tem uma sequência de fatos. Entre os jogadores, repito, não há crise. Mas agora o Pascoal fala uma coisa que é diferente. Ele tem uma informação envolvendo o staff diretivo do Palmeiras. E entre o presidente, vice-presidente, a diretoria do Palmeiras, da direção de futebol para baixo, o diretor de futebol, o treinador, preparação física, essas coisas todos estão sendo muito questionados no Palmeiras. Eu concordo com você tem a mesma informação que eu. O grupo do Palmeiras não está rachado. Não tá. Eles estão resolvendo os problemas deles com eles. O caso do Borja foi resolvido dentro do vestiário. Primeiro, houve um interlocutor. Qual foi o porta-voz do negócio? O Mina. Mas, Pascoal, Felipe Melo ontem ele mandou recado, Pascoal. Sim, não, eu vou chegar, A abertura dos portões pra mídia foi apenas 10 minutos. Cronometrado 10 minutos, Pascoal. Ele usou aqueles 10 minutos pra dar o recado pro Roger Guedes. Se ele quisesse resolver internamente, ele poderia no vestiário. Eu concordo com você. Ele esperou a mídia entrar pra poder dar essa patada no cara, Pascoal. Eu concordo com você. Mas do mesmo jeito que eu concordo com você... chutando o copinho d'água. O Borja chutou o copinho d'água e se resolveu. Não, aí tudo bem, resolveu. Isso aí tá resolvido. Conversou com o treinador d'água e se o treinador conversou com o treinador, conversou. Primeiro ele pediu desculpa para os jogadores. O Mina foi interlocutor dele. O Mina foi o cara. O tradutor, é isso? Não, foi o Mina que já está há mais tempo, sabe como é que o grupo no Brasil se comporta. E sabe como é que o Mina foi alertado? Por um jogador do grupo. Um jogador do grupo chegou no Mina e falou assim, escuta, vai lá. Seu dever ir lá
conversar com ele. Pra ele pedir desculpa e ele pra pedir nós. desculpa. Teve um jogador do Palmeiras que fez isso. Isso não foi uma iniciativa domina. Não, esse eu não vou falar. Não foi uma iniciativa domina. Só foi interlocutor. Esse jogador é que encostou nele. Entendeu? Falou Outra assim, coisa. O senhor precisa ir lá. Você sabe que os caras não ficaram bravos porque ele chutou o líderes. copinho d'água. Os caras não ficaram bravos com o Borja porque ele não chutou, porque ele deu um bico no copinho d'água. Você sabe por que os caras ficaram bravos com ele? Que ele não cumprimentou o William. O William foi entrar e ele não cumprimentou o William. Ele tinha que ter. Os caras falam, no mínimo, você tem que ir lá e dar satisfação pro cara que tá entrando. Você tem que respeitar o seu companheiro profissional. Ou seja, exatamente. olha só quanto de caso que a gente tá levantando aí. Não, Gente, mas essas mas coisas eles estão resolvendo. No jogo lá de Campinas, em que a Ponte Preta deu um sarrafo no Palmeiras, inesquecível, eu passei mal a noite. Nossa, Por quê? Por quê? uma dor aqui. Mas que você dor de dente? Tanto ri. Por que você tava lendo? Teve uma treta lá do preparador físico lá, com não sei o que. Aquilo não foi treta, gente. não, nada O treta agora. preparador físico Foi tirar o Thiago. foi tirar o cara porque o cara tava enchendo o saco do bandeirinha. A única treta que teve no mundo foi eu e o Pascoal. O resto não tem treta. O resto ninguém treta. Só eu e o Pascoal não brigamos. consigo, sinceramente não consigo ver essa Você treta está que vocês estão passando vendo. panos quentes. Não tô. Eu também não consigo. Não tô, vocês sabem que eu não passa faço panos isso. quentes sempre. Informação que eu tenho. É que entre eles se acertaram. Isso eu ótimo. sei. E a comissão técnica Agora, também. o que o Pascoal ótimo. falou é o seguinte. Agora eu falo que eu falei ontem aqui. O Cuca não tinha esse relacionamento com o grupo. Ele brigou com todo mundo. Tanto é que ele voltar ao Palmeiras é algo muito difícil pro Cuca. Até porque ele vai chegar lá, vai querer mandar embora uns 4 ou 5. E aí você racha o grupo. O Edson Augusto mandou uma mensagem aqui, que é o seguinte: eu não acho que o Palmeiras está em crise. Eu acho que está um clima quente e vai se acertar. Agora, a gente tira por parâmetro as mídias sociais. Mídias sociais é uma referência. É um termômetro. É o meio que a gente tem de conversar com quem assiste, com o torcedor, e você tira aí uma amostragem do que está acontecendo. Não, do que tá acontecendo não, do que acha o torcedor. O torcedor não faz a menor ideia do que tá acontecendo dentro do Palmeiras. Não, o que eu tô querendo Alguns falar. sim, O que eu porque tô são querendo falar. ligados a diretores, etc e tal. Mas de uma maneira geral, o torcedor, ele nada mais ele faz do que reverberar o que vai falando, entendeu? Não é isso, você me cortou, não é isso que eu quero falar. O torcedor, pelas mídias sociais, você tem um termômetro do que o torcedor quer, do que ele acha, o que ele pensa. É que você me cortou. E eu vou dizer agora pra vocês, não tô aqui falando nenhuma Você pegar o torcedor do Palmeiras, na sua grande maioria, ele não gosta do trabalho do Eduardo Batista. Ou tô falando alguma mentira? Não, isso desde o começo. Você tá correto na sua As análise. duas vitórias gosta. da Libertadores, elas apenas aí o Edson acalmaram um pouco Abafaram, o pessoal. abafaram a tal. tensão. O Edson Augusto, agora repito, Como se ganhar hoje, abafa a tensão o de Edson novo. Augusto faz uma pergunta aqui, palmeirense. Na opinião de vocês, ele já coloca um outro técnico. Então ele pergunta, qual técnico hoje para comandar essas estrelas do Palmeiras? Teria algum? Eu já disse que pra mim teria treinador. E acho que o Palmeiras errou na contratação. Bom, eu vou repetir o discurso. Pra mim não, pra mim o meu é Abel Braga. Não, mas Mas não sai esquece. do Fluminense. Esquece. Nem ele nem o Mano Menezes. Pascoal, Esquece. Mano Menezes, O que é não falou. factível pro Palmeiras hoje? O Luxemburgo está desempregado. É possível. O Paulo Autuori eu perguntei. O Pascoal falou que legal. Não ligaram. Primeiro, Vai por mim. não acho o trabalho do Paulo Autuori um trabalho de excelência nos dias de hoje. Segundo, eu não sei se vale a pena ele deixar o Atlético Paranaense, que tem uma estrutura grandiosa, e fica numa cidade como Curitiba, que é 200 vezes melhor que São Paulo, e não tem injeção de saco pra vir dirigir o Palmeiras. Não, mas deixa eu falar, eu tinha informação, o Pascoal falou que checou e falou que era mentira, que estava errado. Então não tem o Autuori. Não era mentira, é que não ligaram pro Paulo Autuori. Então, tudo bem. Então, em cima do que vocês estão vendo, Pode ser que seja uma intenção, mas não fizeram então, nenhuma em ligação. cima disso que vocês estão vendo do Então, mercado, veja, teria pode ser que hoje não, um mas assim, hoje o Luxemburgo. Quando o Luxemburgo e o Levi quando caiu. o Cuca Foi pro saiu, Palmeiras. quando o Cuca deixou o Palmeiras, quando a gente estava fazendo esse mesmo questionamento, a gente não incluiria o Eduardo Batista nessa lista dos caras que poderiam administrar esse elenco tão milionário, blá, 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 blá. Pode ser que tenha algum outro nome aí. A gente, por exemplo, na época agora há pouco, quando o Vasco teve de contratar um técnico, ninguém lembrou do Milton Mendes. O cara pegou, chegou e tudo bem, levou uma sacolada agora do Fluminense, mas tá lá. Mas o Fluminense é um time. O Fluminense é um time muito bom legal. e tal, enfim. Pode ser que tenha algum outro nome, a gente pode tentar pensar. algum nome, mas não tem Mas Quem você são não os- tiraria, quem são os você não grandes tiraria nomes? hoje, você não tiraria hoje um treinador novo,
para trazer um outro treinador novo. Porque você vai tirar um problema para trazer outro. Então, se o Palmeiras pensar em mandar embora o Eduardo Batista, só se for para trazer o Benja, hoje você tem 4 treinadores que, na minha visão, aqui no futebol brasileiro, são tops. Os caras estão na ativa ainda, por mais que o Cuca ainda esteja no ano sabático, mas é um cara que ainda está na ativa. Você tem lá Cuca, Tite, Mano Menezes e Filipão. O Filipão não, o Abel Braga. São 4 treinadores hoje, Pascoal, que eu acho que poderiam assumir o cargo do Palmeiras e conseguir gerir um trabalho, tá certo? Inclusive administrando o grupo. O Tite não sairia da seleção brasileira. O Mano Menezes possivelmente não sairá do Cruzeiro. O Abel Braga também não sairá do Fluminense. O Cuca é um cara extremamente contestado, inclusive mesmo tendo sido campeão, ele tinha até algumas rusgas com alguns jogadores do elenco. Só um adendo, mas se você faz uma enquete hoje com o torcedor do Palmeiras... O torcedor do Palmeiras aclama... O torcedor do Palmeiras vai dar 90%. Não, mas eu tô analisando aqui, Benja, a situação, vendo um cenário até da parte administrativa, porque a torcida do Palmeiras tá na cara que adoraria o retorno do Cuca. Mas pergunta lá internamente se o Cuca pode retornar. Vocês acham, por exemplo, que com o Alexandre Matos o Cuca retornaria? Não Tem uma retorna. coisa engraçada também, Não que retorna. alguns Com os jogadores que lá estão, Sormani, o Cuca retornaria? Esquece, o Cuca nesse momento não volta ao Palmeiras. Essa informação do Sormani é muito importante. Nós temos que analisar o cenário também. Eu não sei se o Palmeiras apostaria uma vez mais num técnico de fora. Rueda. Exatamente. Reinaldo Rueda foi o cara que fez o Guerra e o Borja, que o Flavinho tem razão, a gente só viu 6 meses dele, e jogou na segunda divisão sim da Colômbia. Jogou. Jogou, passou por lá. Quando ele foi contratado, ele estava na primeira divisão. Estava na primeira, exatamente. Então, esse treinador só não veio pro Corinthians naquela época, porque ele tinha que fazer uma cirurgia de quadril. Diz que adorou a proposta do Corinthians. Hoje ele está recuperado, treinando um time que não ganhou nenhuma partida até agora na Libertadores, é o último do seu grupo, e já perdeu a primeira partida time desmanchado, final, né? O time desmanchado. Você entendeu? Então, eu não sei qual... isso não é informação. Não é informação. É só um observação. Feeling. É só um feeling. De repente, esse cara, que é um cara experiente, que já dirigiu, já esteve presente em Copas do Mundo, ganhou uma Libertadores, é um técnico hoje respeitado por todo mundo. Eu não sei se o Palmeiras faria um investimento desse nível. Mas se fizesse, seria muito sério. Seria um grande investimento, para falar a verdade. Não, investimento, estou dizendo, não financeiro. Um investimento técnico, porque assim, só para mencionar 2 nomes que até menos de um ano atrás a gente colocaria na lista desses tops aí que o Mano citou. O Marcelo Oliveira, pela quantidade enorme de títulos que ele... É como se fosse um ranking, né? Hoje ele tá meio por baixo. E o Levir Coupe, né? Eram 2 O Levir caiu com o Palmeiras em 2002. Não, mas eu acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada a ver. Esses 2 técnicos não Só queria falar uma coisinha para o Cassino. Dizer Cassino falou que em 2 oportunidades, nos anos 90, o Palmeiras teve alguma dificuldade de relacionamento entre os jogadores. E eu era repórter nessa época. Mas quais eram os treinadores dos dois? Em 86, Carbone. Em 93, Vanderlei Luxemburgo. E eu queria pedir 2 notas para o maestro Zezinho, vou me repetir aqui. Vanderlei Luxemburgo. Se o Palmeiras for mudar, Vanderlei Luxemburgo. Não tem que inventar moda de trazer Rueda. Eu acho legal, acharia legal trazer o Rueda para fazer a pré-temporada, para conhecer o elenco no meio da temporada, técnico estrangeiro, não acho legal. Eu concordo com o Cassino de novo. Hoje você está concordando muito com ele, Eu concordo com o Cassino. Você vai a chuva que tá. Extremamente lúcido. Já trocar de treinador a essa altura do campeonato já não é uma boa coisa. Uma coisa, só vou porque nós estamos no mês. Eu já não trocaria. São 4 meses de campeonato, Pascoal. Sim, mas 4 meses de ano, quer dizer, o ano tem 4 meses apenas. Ô, Benjamin. Eu sei, mas aí você o Palmeiras não vai correr risco. Não vai correr risco de ver não ter a classificação para a sequência da Libertadores. Deixa eu perguntar um negócio para você. Acredite no que eu estou falando para você. O Palmeiras, na tua opinião, o Palmeiras com o Eduardo Batista não classifica? Para mim, o Palmeiras é líder do grupo e mesmo perdendo hoje, o Palmeiras continua na liderança do grupo. Você trocaria o Eduardo Batista ou não? Eu acho que sim, eu trocaria. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar mudando o treinador toda hora. Mas de acordo com o panorama que você assiste, de acordo com as circunstâncias, você trocaria, você mandaria embora ele, o Pascoal mandaria o Eduardo Batista embora hoje. Mas você precisa dar uma solução, não teórica. Prática, você traria quem? Bom, eu teria que analisar o mercado e bem analisado. Senão você te manda um cara embora e não tem ninguém, sem meter o Eu não gosto de mudar treinador no meio de temporada, acho muito ruim. Mas desde que você vê um cenário que não é o cenário que te agrade, você tem que mudar.
Ok, mas você precisa ter tem que outro nome. mudar. Tá, e quem que você traria? Eu teria que parar para pensar, para analisar em todas as possibilidades, em todas as perspectivas. Se você não encontrar um nome, você manteria? Às vezes é melhor, depende muito do que você vai ver entre o treinador e o elenco. Estamos vendo Que aí tipo- a classificação do É isso que eu grupo ia do falar. Palmeiras. Porque ontem, Benja, o Tucumã ele venceu o Wilstermann por 2-1. 2-1. Então aí ele saiu na Devolveu lanterna a do derrota grupo. do jogo Quer de dizer, ida. se o né? Penharol ganha hoje, embola Aí embola tudo. Penharol Aí seria vai o pra pior 6. cenário pro Palmeiras, porque o Palmeiras ontem, se o Wilstermann vence, a vida do Palmeiras teoricamente poderia ficar mais tranquila, Pascoal. Acontecendo o que aconteceu, a vitória do Tucumã jogou uma responsabilidade enorme para cima do Penharol. E outra coisa, o Palmeiras tem 3 jogos no retorno, 2 fora E um em casa. Só joga em Ele casa vai jogar contra o fora Tucumã. hoje contra o Penharol, Bem lembrado. depois contra o Wilstermann, tá ele na briga. só recebe o Tucumã. Tucumã. Que pode estar brigando na última rodada para tentar se classificar também. Exatamente. Hoje é final pro Penharol. Se o Penharol perder, fica muito difícil a situação. Eu Penharol vi perder. o jogo ontem do Atlético de Tucumã. Não reclama da letra aqui da anotação, porque eu anotei mais ou menos no escuro, porque você fica vendo. era o jogo médico, muito Pascoal? tempo. Não. É repórter, né? Claro que ele era médico, ele atende lá no Tatuapé. Agora, assim, o tal do. Na garagem. O time esse time de azul e branco aí, do Atlético Tucumã, ele só Os joga. gols do Tucumã, primeiro do Canuto. Ele Vai só dar um joga. abraço pro Márcio Canuto. Ele só joga no contra-ataque. Os dois gols são muito semelhantes. De bolas cruzadas na área. Esse é o primeiro gol do zagueiro, do Canuto, e depois o atacante. O segundo é do Barbona. É, o Barbona. Esse é um cara que tem que ser marcado. Barbona. Ele é bom jogador, é um atacante que aparece sempre bem posicionado na área, é garoto ainda. tem uma barba grande? Não, é o sobrenome dele, Barbona. E ele tá sempre bem adoro posicionado esse na tipo de área. piada. Ele é rápido. O time do Tucumã só joga no contra-ataque. Mesmo jogando em casa, joga no E o contra-ataque. terceiro gol, deixa eu esperar o Flavinho fazer Não, a esse é o- piadinha, esse é que o o gol gol- do Cabeças. É o gol do Cabeça, só que ele Que faz foi com o de- pé esquerdo, com o pé esquerdo ele faz. O Cabeça Mas não pergunta ele tinha por quê, acabado de Flavinho. Você entrar. sabe Não, que o Wilstermann tem o Cabeças e a Fox tem o Barrigas. Segue o programa. Foi o primeiro toque dele na bola no jogo. Corta pra mim, né? Que corta pra mim, como falou outro. É brincadeira, né? Primeiro toque do Cabeças na bola, ele fez o Pô, gol eu tô de te pé defendendo. esquerdo. A bola passou por todo mundo e ele complementou 2-1. aqui. O Wilson não fez uma partida boa, não. Fez uma partida muito ruim. O Guilherme Locatelli, eu tô vendo o avatar dele aqui, ele tá com a camisa do Palmeiras no Twitter. Ele fala o seguinte, Flávio Gomes: enquanto o Eduardo Batista for técnico do Palmeiras, o Palmeiras não será campeão de nada. 6 meses no clube e ele só fez besteira. Não acho. O Adriano Pereira fala aqui, gente, só porque saiu fora do Paulista tá em crise? Então falei Santos, isso São aqui, Paulo, Grêmio, Botafogo, tá todo mundo em crise? Claro. Muita expectativa em cima. Olha, vamos fazer o seguinte. Claro que é muita expectativa em cima do Palmeiras. Ninguém gastou desses todos, e se somar todos, ninguém gastou sequer 1/3 do que o Palmeiras gastou para montar um time. Essa é a questão, checkmate. Ué, claro que tem que gerar expectativa. Você gasta o que gastou para contratar o Borja. Você gasta o que gastou para contratar o Guerra. Você gasta o que gastou para montar o elenco, para trazer Felipe Melo e o time não andar? Ah, pera um pouquinho, né, Um gente? foi o maior você jogador da Libertadores, minimizar o outro muita foi o jogador coisa. das Américas. Você espera o quê? Você espera que o time voe. O projeto o time já já estava era bem, do você ano encaixa duas passado. peças legais, o time tem que voar mais alto O ainda. projeto já era do ano passado. Mas O antigo presidente do Palmeiras queria terminar a gestão dele levando o time para Tóquio. Esse era o plano do Mas presidente vou do Palmeiras. repetir a pergunta. Trocar de treinador resolve o problema do Palmeiras? Hoje não. Hoje não, É porque isso que eu você não tem quem pergunto. colocar. Resolve? Não. Se você for trazer um treinador acima da média, é claro que é legal. Então, mas não dá, né, Sormani? Traz Então, mas quem? aí foi o que eu perguntei pro Pascoal. Vai trocar hoje o Eduardo por quem? Vai ter que Pelo procurar- Levi? Vai ter que tocar Não. por alguém empregado. Pelo, Vai buscar alguém empregado. pelo Vanderlei? Quem que é o cara empregado? Qual é o melhor cara que tá aí pra chegar no Palmeiras hoje e resolver a questão do que a gente imagina? O Mano já deu, Abelão. o Mano já deu os dois nomes. O Kelvin Fernandes, ele fala aqui, ó, o Fox Sports Rádio é o melhor programa do Brasil. Pergunta pro Pascoal se em vez de mudar o treinador, não é melhor ver onde está o problema e corrigir. Meu amigo Camilo Ted fala, concordo com o Cassino. Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, para ontem. Sim, desde que a visão do Palmeiras, ou da visão interna do Palmeiras. Esse é o outro lado. Visão que é interna importante. do Palmeiras. Uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é A a visão realidade. interna do Palmeiras. O Vanderlei pode vir a ser o treinador, dentro de uma circunstância. Ele ser o treinador. Sujar o pé na grama, dar treino. Esse negócio de ele ficar manager, ver da janela o que está acontecendo no campo, os caras
não querem. Então, mas aí que tá. Então vai contra a ótica do Luxemburgo atual. Porque ele propriamente, quando veio aqui, ele disse que ele não precisa estar na beira do gramado, coordenando o time, essa não pra é estar sabendo o que está acontecendo. Ele falou, eu tenho minha sala, posso ficar na minha sala, eu repasso o treino pro treinador, Mas pro essa auxiliar. ótica não é só do Luxemburgo. Olha, deixa é eu do chamar futebol o erro. atual. Mas é um erro, né, acaba Cassino? fazendo isso. Mas é um Cassino, erro. deixa eu chamar urgente Sei não, lá. Vamos cara, direto, eu eu vou acho. cabeção aqui, rapaz. Vamos direto lá pra Montevidéu com Fernando Caetano. Fernando Caetano sorridente. Isso sim é um sorriso. Não é isso aqui do Pascoal. Quer ver? Foi o sorriso do Fernando Caetano e o do Pascoal. Olha. Mas aquele bife que ele comeu ontem à noite, você acha que ele vai estar Fernando triste? Caetano, informações de hoje aí, Penharol e Palmeiras, que se acompanha aqui no Fox Sports, partidas 21h30. Que jogo! Agora uma pergunta, você que tá vivendo os bastidores aí, ô Fernando Caetano. O Palmeiras tá em crise ou não tá? Olá, Benja, boa tarde a você, a todos os amigos do Fox Sports Rádio. O Palmeiras está em crise? Eu acho que não. Claro que a eliminação no Campeonato Paulista para a Ponte Preta aumenta a pressão em cima do Eduardo Batista, mas o Palmeiras está invicto na Libertadores, 2 vitórias, 1 empate. Se vencer hoje já vai deixar muito bem encaminhada a classificação, então eu acho que o Palmeiras não está em crise, não. Nós estamos aqui no alto do nosso hotel, ao lado da concentração do Palmeiras, Benja, até para justificar o vento, que as rajadas que nós temos aqui, por conta dessa região que a gente está, né, bem ao lado do Rio da Prata. Ao fundo vocês observam o Rio da Prata, então é totalmente aberto aqui onde estamos, está ventando muito, mas o tempo tá legal. Agora o clima vai ser de muita rivalidade por tudo o que aconteceu entre Penharol e Palmeiras. A última vitória por 3-2 lá no Allianz Parque, no finalzinho, o jogo com muita catimba. Teve a declaração do Felipe Melo dizendo, antes da Libertadores, que iria dar tapa na cara de jogador uruguaio. Enfim, tudo isso esquentando ainda mais o jogo, o clima para a partida de hoje à noite. 9h45, ao vivo aqui no Fox Sports. Narração do Nivaldo Prieto, comentários do PVC, do Edmundo e do Simon. E eu estarei nas reportagens no gramado. E nós estamos, Benja, aqui ao lado da torcida do Palmeiras, a torcida que canta e vibra, sempre ao lado do Palestra também nessa Libertadores. O pessoal aqui veio de São Paulo, de avião, tranquilamente, chegaram aqui, estão aqui já com ingressos garantidos para acompanhar esse jogão. Boa tarde, amigo, qual que é seu nome? Bruno. E o seu? Vinícius. E o seu? Bruno também. Tá legal, então Bruno e Vinícius. Bruno, começando contigo, o Benja me perguntava lá, Palmeiras está em crise, como é que você tem acompanhado o trabalho do Eduardo Batista e a expectativa para essa partida importante contra o Penharol hoje à noite? Boa tarde, Bruno. Boa tarde. O trabalho do Eduardo, até um certo momento a gente estava apoiando, né? Tava achando que ia, mas agora a gente está um pouquinho preocupado. Parece que ele perdeu um pouco a mão do time e a gente está um pouquinho preocupado, mas em crise creio que não. Terminamos bem o Paulista, deu uma brecha no jogo de ida, mas jogamos bem o jogo de volta e creio que hoje a gente sai com uma vitória daqui. E você, Vinícius, o que está achando do trabalho do Eduardo? O que espera do jogo hoje à noite? Cara, assim, tem muita expectativa em cima do time, né? Até pelas contratações, pelo Borja. Eu acho que não pode deixar uma eliminação assim precoce, feia do jeito que foi para a Ponte, abalar o trabalho. Eu ainda tenho a expectativa de um ótimo trabalho dele, que título vai vir esse ano, não tenho certeza. E você, Bruno, como é que está observando tudo que está acontecendo no seu Palmeiras aí? O elenco recheado de estrelas, o resultado não veio no Campeonato Paulista, mas na Libertadores a classificação tá bem encaminhada por enquanto. Sim, a gente acredita na classificação, né? O Palmeiras tem feito bons jogos na Libertadores, mas em relação ao trabalho do Eduardo, se me permitir um comentário, eu vejo um pouquinho aquém da expectativa, né, que foi criada, até pelo, como foi dito, a questão do elenco. O Eduardo precisa entender um pouquinho a grandeza do clube que ele dirige hoje. A gente vê um time que está muito espaçado dentro do campo, as linhas muito espaçadas, a gente vê que não tem jogada ensaiada, não aproveitem muitas vezes os pontos fortes que a equipe tem. Independentemente da escalação, mas a gente vê um time que não tem jogado da forma com que a torcida espera. Havia expectativa na contratação do Eduardo, pelo menos isso da minha cabeça, é que o Palmeiras teria uma continuidade de um trabalho do que o Cuca tinha começado, né? E o Eduardo mudou demais, o time joga completamente diferente do que jogava no ano anterior. Tá certo. Obrigado. Então, para terminar, palpite para o jogo de hoje? 2-1. 2-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. 3-1.
1-0 Palmeiras. Olha, pessoal aqui, Beija, você viu aí os palpites, o pessoal tá otimista, mas com um pé um pouquinho atrás com relação aí ao trabalho do Eduardo Batista. Afinal, tem um elenco recheado de estrelas, o treinador palmeirense. Beija, amigos do Fox Sports Rádio. Ô, Fernando Caetano, não tá ventando aí não, né? Não tá frio não, né? Não tá ventando. Não. Olha, Beija, realmente a temperatura até que não tá tão fria, 17 graus aproximadamente. Agora, a sensação térmica, ela é de temperatura mais baixa por conta do vento. Como eu disse, a gente está bem ao lado do Rio da Prata, venta muito e a previsão é até que teremos possibilidade de chuva durante a partida hoje à noite lá no estádio do Penharol. Beija, vale a pena acompanhar a transmissão nossa hoje, pelo jogo, que vale muito, né? E também pelo estádio do Penharol, que foi construído recentemente, foi inaugurado no ano passado, em 2016, tem capacidade para 40 mil pessoas, com certeza a casa vai estar cheia, muita pressão para cima do Palmeiras hoje à noite, ao vivo aqui no Fox Sports. Beija. Valeu, Fernando Caetano, muito legal. Um abração aí pros torcedores aí que vão assistir hoje Penharol e Palmeiras. E quem não foi ao estádio, vai assistir aqui no Fox Sports com aquele show de cobertura, show de transmissão. Opa. E daqui a pouco eu vou falar pra vocês quem deve ser o próximo reforço da Ponte Preta. Daqui a pouco eu vou falar quem é o jogador que talvez semana que vem assine contrato com a Ponte Preta, hein? Do Corinthians? Daqui a pouco eu vou falar quem é. Porque agora é aquele momento que o torcedor do Palmeiras aguarda ansiosamente a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras para hoje. Com 3 volantes e 3 zagueiros, como é que não, é uma informação aqui. Ah, você está abrindo aí agora? É a escalação ainda? Mudou? Não, é sobre técnico do Palmeiras. Então qual que é a informação? A informação que eu tenho é que Não foi uma procura direta. Houve uma procura por pessoas que cercam esse treinador, Dorival Júnior. É mesmo? O Dorival já foi treinador do Palmeiras. Exatamente. O Dorival começou um trabalho no Palmeiras e ele não pôde terminar esse trabalho. Ele salvou o Palmeiras do rebaixamento. Só para entender. Aí eu conversei com uma pessoa muito ligada ao Dorival. E essa pessoa me disse o seguinte: o Dorival só sai do Santos para trabalhar fora do país. Ele não sai do Santos para dirigir uma outra equipe, a menos que ele seja mandado embora. Ele não tá no mercado, foi mandado embora, aparece lá um time, rescindiu o contrato dele para dirigir uma equipe brasileira. Dorival Júnior não fará isso. Ele só rescinde esse contrato para trabalhar fora do Brasil e conseguir, enfim, a chamada independência financeira. Então, houve essa sondagem não diretamente com o Dorival, volto a dizer, por pessoas próximas a ele. Olha aqui, o SE... Desculpa, por isso que eu estava aqui. Você já leu o tweet. O SEP Madison tá bravo com o senhor. Todos os Olha aqui, o São Paulo foi eliminado de todos os campeonatos e ninguém fala nada. E a crise é no Palmeiras? O tema aqui é Palmeiras. Quando chegar no São Paulo, eu falo da crise do São Paulo. Não, é só então como é que é o nome dele? É muito a palavra. Madison, só uma coisinha. Em uma semana, ninguém teve tantos problemas quanto o Palmeiras. Em uma semana, o São Paulo foi eliminado de 2 campeonatos. Em uma semana. Ninguém teve tantos problemas internos quanto o Palmeiras. Ninguém teve. O São Paulo foi eliminado em 2 campeonatos. Sim, foi eliminado em uma semana. Teve 2 jogos péssimos. Mas ninguém teve tanto problema interno. Eu também preciso dizer a escalação, mas antes da escalação. O episódio de ontem do Felipe Melo e do Roger Guedes nem sequer foi tratado no almoço do Palmeiras hoje. Volto a dizer, isso não foi nada, absolutamente nada. E o trote, embora tenha passado pra gente a impressão de que foi algo violento, não foi. Não foi. Para os moldes dos jogadores de futebol. Claro, eu não gostaria que fizesse aquilo comigo. Óbvio. Mas isso é uma informação ou o que você acha? Isso é uma informação. A minha é outra. Informação. A minha é outra. Ele falou assim, a minha falou o seguinte. Passou do limite. Muitos caras lá não foi trote, não. A minha é outra. Muitos não gostam dele. Não, perguntei isso pra uma pessoa. Bem pé de raiva com o cara, aquilo que o Pascoal falou, pegou a malinha, foi embora da concentração, meteu uma mala pro Eduardo Batista, falou que eu não vou jogar, depois foi pedir desculpa. Me sinto bem pra ser reserva. Não foi só isso, não. O Roger Guedes depois, Benja, só pra finalizar, o Roger Guedes depois
que pintou uma proposta o ano passado para que ele fosse vendido e ele não foi, ele mudou radicalmente, mudou da água pro vinho. Ele tava jogando o fino da bola quando ele veio lá do Criciúma pro Palmeiras. O moleque vestiu a camisa, não sentiu o peso. O moleque tava deitando, Pascoal. Pintou aquela proposta, não houve a possibilidade de negócio, o Roger Guedes mudou. O Fábio Sormani, o rei das escalações. Você não, até agora, estamos indo pro mês de maio, você não errou uma escalação do Corinthians, do Santos e do Palmeiras. Exatamente. Hoje tem Penharol e Palmeiras. A torcida do Palmeiras está ansiosa para saber. O senhor tem a escalação? Tem. E eu quero do Penharol também. O Palmeiras vai jogar então no põe o campinho aí. 5-1-3-1. Como é que é? 5-1-3-1. Olha lá. Praz no gol. Jean e o Egídio nas duas beiradas. Com 3 zagueiros. Mina, da cena no meio, o Vitor Hugo pela esquerda. Pô, até posicionaram certinho os zagueiros, hein? Que medo, hein? Olha. E o Mina que tem 2 amarelos, hein? Exatamente. Felipe Melo continua fazendo 1. Aí uma linha de 3 com o Roger Guedes, o Guerra e o Michel Bastos. E lá na frente o Borges. Com tudo isso, o Roger Guedes vai pro jogo. Quem tá saindo do time aí? William Bigode. Tchê. Não, Tchê também. O William tem problema no tornozelo. O Dudu sai para a entrada do Michel Bastos. O Dudu tá expulso, suspensão. Tá suspenso. O Tchê perdeu a vaga no time. E o Michel Bastos joga pela esquerda mesmo, Sormani? Vai, porque em o alguns Roger jogos Guedes ali joga ele jogou mais- pela direita. Mas eu acho que eles vão até acabar se trocando, Quer entendeu? dizer, então, essa tá aí a escalação do Palmeiras Essa aí. antecipada Amanhã por vocês Fábio recordam. Batista Sormani, Que medo, hein? já dando a escalação do Palmeiras. E lembrando que o Pergunto- Palmeiras é o único time do grupo que ainda não perdeu, Benja. E se o Palmeiras ganhar hoje também, caminha muito Olha, bem. se o a Palmeiras classificação. ganhar, classificou. Time por Bela time. broma. Time por time. O Palmeiras é infinitamente superior ao Penharol. Eu não acho. Se fosse mas infinitamente superior time ao Penharol, por teria time, ganhado de o 20 a 0 Palmeiras aqui. não, Não, peraí, peraí, se tivesse jogo aqui, não Com teve gol jogo de aqui. 60 minutos. Não teve jogo Mas a aqui. Libertadores Foram já teve 60 jogo. minutos de bola Quando a bola parada. rola na Foram Libertadores, 60 é minutos de bola outra parada. Você viu o jogo que a gente fez? Vai ver, mas, ó, aliás, eu gostaria muito de pedir ao nobre telespectador que hoje, ao assistir a essa partida, observe o comportamento dos atletas do Palmeiras. Se eles não vão se comportar igualzinho aos caras do Penharol. Claro que não. Aí, amanhã aqui neste programa, eu quero ver os arautos da esportividade, do futebol bem jogado, não sei o que, os cambau 4, falarem isso dos jogadores do Palmeiras. Ah, que você vão que é a favor da catimbar. teoria da reciprocidade? Eu não falei do Penharol e não vou falar do Palmeiras. Eu não Então, vou o falar senhor não nada. pode falar mal. Eu não vou falar nada, mas de mim vocês não precisam cobrar a coerência porque eu a tenho. Agora, dos pangarés aqui, que ficam puxando o saco de jogador brasileiro, os cambal, né? Todos. Especialmente aqui, ó. Mas esse dedinho é pra lá ou é pra cá? Não, pra cá, pra cá. Ah, pra mim? Vocês cobrem É que amanhã. você falou que o Penharol ficou 60 minutos de bola parada, Então, 100 vocês minutos, cobrem 60 amanhã minutos. dos participantes que eu vou cronometrar o quanto que o Eu Palmeiras preciso tiver. da palavra, gente. Você vai falar. Então, até você quer aqui o Você vai Javi falar. pra Então a câmera me focalizar seca um bonito. pouco mais. Nós vamos ouvir agora o Roger Guedes falando sobre a polêmica e depois eu tô ansioso que o Cássio vai ter a palavra, que nós temos que falar que tem Flamengo hoje, tem Santos, Copa do Brasil, Atlético Mineiro, tem Atlético Paranaense, tem que falar do Corinthians, porque tem notícias aí do joga hoje? Fagner, hein? Do Fagner. Então vamos aí ao Roger Ferrado Guedes falando Corinthians, sobre hein? a confusão lá. Vamos lá. A partir dali surgiram muitas especulações que o Roger tinha problema, brigou com o Eduardo. Eu queria que você explicasse o que aconteceu de fato. Não, lá foi um trote nosso, que ninguém sabe também qual foi o trote, mas é aposta, a gente perdeu, o Vinícius também perdeu. Só que a minha, acho que, lógico, na hora eu não gostei, né? Mas isso aí é do grupo, depois eu voltei pro treino normalmente e a gente tá um grupo muito bom, nada de rachado. Tocaram muito nesse assunto de dizer que o grupo tá rachado por causa dessa brincadeira, que eu fiquei brabo e tal, mas não, é só na hora que a gente fica chateado um pouco. Lógico que deram uma peladinha, mas isso aí é normal. Agora, quando tiver de novo, eu posso me vingar um pouquinho. A brincadeira que inventaram esse ano aí, né? Se o Vinícius foi por causa que não participou de um churrasco familiar que a gente fez, então a minha foi de uma aposta, eu perdi, tem que pagar. Então é desse jeito que a gente combinou de pagar, então vai ser assim até o final do ano. Do Roger Guedes. Bom, tem a palavra. Agora, espero que seja algo realmente que deixa... Eu, primeiro eu preciso fazer um pedido, que ninguém me interrompa. Tá bom, mas porque seja parte breve. da minha explanação, eu sei que é uma utopia, que não vai acontecer. então nem fala. Mas Deixa ele falar. Fala, eu quero Cássio, citar 3 treinadores que seriam espetaculares no futebol brasileiro. Um deles
ele já Guardiola. disse que não trabalha no Brasil, de forma alguma. Então acabou. Arthur Vamos pro próximo Antunes Coimbra, o grande Zico. 2 deles são estrangeiros e eu não vou me contradizer. Eu não me interrompe, não vem ficar cutucando o cara pra interromper, não, porque o meu negócio eu Tem visão periférica. Tem visão periférica. Dois deles são estrangeiros, eu não vou me contradizer. Deveriam chegar só no final do ano para começar a aprontar as coisas e assumir algum time no ano que vem. Um deles se chama Frank Rijkaard, que está aposentado como treinador, mas numa conversa com um bolso recheado, um salário recheado, não tá aposentado, duvido que ele não aceitaria. O outro, Clarence Seedorf, que trabalhou no Milan, trabalhou no futebol da China, ele fala português assim como o Rijkaard, que antes de jogar no Milan, jogou no Sporting de Lisboa. Então são 3 nomes que eu cito, que eu, se fosse um dirigente de um clube com muito dinheiro no Brasil, eu pelo menos telefonaria para cidadão, vamos fechar um contratinho de 2, 3 anos? Te dou todo o respaldo, te contrato, te monto um time forte, como por exemplo é o Palmeiras, como por exemplo é o Flamengo, até o São Paulo Futebol Clube tem um time muito forte. Vamos fazer? Vamos formar? Bora ver? Seriam esses nomes aí. Ninguém cita. Ideias malucas na minha cabeça que de repente, se um dirigente quiser dar um tapa na cara da mesmice, esse termo é chulo, e está sendo muito utilizado por conta até do que falou o Felipe Melo no início da Libertadores, seria um tapa na cara da mesmice de todo mundo se um desses 3 nomes fosse contratado para jogar ou para trabalhar, dirigir algum time no futebol brasileiro. Obrigado por não me interromperem. Se quiserem seguir o barco, fiquem à vontade, eu já falei. Você não citou, faltou o Ancelotti, o Guardiola? Não. Esses caras que eu citei, eles cabem no bolso de clubes brasileiros. Eles cabem no bolso de clubes brasileiros. O Fábio Sormani, eu sei que ele deveria respeitar pelo menos. A cabeça do Sormani está funcionando, ele vai. Se eu conheço o Sormani, a cabeça dele, o que ele queria falar, ele não pode. Ele não aprendeu nada com a história do Drogba, do Anelka. Você liga pra esses caras, Cassino, os caras dão risada, os caras falam, velho, eu vou sair daqui onde eu tô pra ficar no Brasil. Você vai pagar $1 milhão pro cara desse dirigir o Palmeiras no São Paulo, vai pagar uma fortuna. Você que tá em casa, O cara tem aquele sonho de dirigir o futebol arte, o futebol pentacampeão, o cara vem. Você viu como o Drogba veio? O Sidorf veio jogar no Botafogo. Você que está assistindo o programa em casa, eu, em nome... Acho que posso falar em nome de vocês, nada. Eu posso falar em nome de vocês ou não? Pode falar. Eu, em nome dos meus amigos aqui do Fox Sports Club, peço desculpas a você que está em casa, porque ele pediu a palavra e criou uma expectativa. Vamos pro WhatsApp. Não concordo? Foi o que você falou? Fala bem, é o David aqui de Franca, São Paulo. Já deve ter percebido que tá tudo pronto pro jogo de hoje à noite, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Pascoal. Será que devido à vitória de ontem do Tucumã em cima do Jorge Wilstermann, não praticamente classificou o Palmeiras para a segunda fase? E devido aos desfalques, os 4 desfalques que hoje vai ter o Peñarol, será que não fica mais fácil para o Palmeiras ganhar o jogo? Abraço para vocês, Fogos Esportes, torcemos juntos. Acho que dos desfalques, o zagueiro que fez o gol contra o Palmeiras, pra mim... O destaque é o Nenezinho, criancinha, né? O Nenê, lá em Franca, lá. Pô, dá vontade de pegar no colo, né? Bonitinho. Beijão Parabéns, pra ele, saúde beijão pra pro ele, garotinho aí, que ele tenha uma... Essa noite sonhei que o Flávio Gomes ia ser avô. Putz, não tá longe disso. Agora acontece o seguinte... Ele já tem 18 anos. Tecnicamente você já poderia ser avô. Se o Palmeiras, na minha visão, o Palmeiras, se perder o jogo, coloca o Peñarol no páreo com 6 pontos e aí as coisas ficam difíceis para o Palmeiras em termos de classificação, porque o Palmeiras faz 2 jogos fora de casa e só 1 em casa. E já teria um jogo fora de casa com derrota. Teria que tirar a diferença contra o Tucumã em casa, que é um time que só joga no contra-ataque, e contra o Wilstermann na Bolívia para definir a sua classificação. Hoje, a derrota não pode passar pelo repertório do Palmeiras. Os caras não podem pensar em vacilar um segundo. O Palmeiras tem que ganhar o jogo de hoje, aí sim, concordo com você. O time encaminha a classificação. Já estará classificado para outra etapa da Não matematicamente. Um abraço para toda a galera de Franca, como diz o Pascoal, a capital do calçado. Franca Olha é legal. aqui, o DHU Campos falou, Benja,
Cassino trabalha na NASA. Cara, o cara vive no mundo da lua. Eu quero tirar o futebol brasileiro da Olha aqui, mesmice, que se mude um pouco, só se fala nos mesmos nomes. Se é técnico novo, técnico velho, só fala os mesmos nomes. Vamos mudar, vamos amplificar. Calma, o Michael Renan Miani fala, Benja, eu não acredito que eu ouvi do Cassino. Eu quero pedindo desculpa de todos aí. Ele fala, Jesus! Ele quer que cada um peça desculpas em nome. Por favor, então, pede desculpa. Pra quem é o nome dele? Nos desculpe, o Michael Renan Miani. Não foi nossa intenção ferir os seus ouvidos. Michael. Mas foram feridos. Sim. Mas foram. Perdoe-me. Desculpa aí, velho. Não era a intenção nossa, como disse o Mano, mas enfim. É que ele começou a gente não tem o controle de todas as coisas. É que ele começou a frase negando que isso não seria possível, mas mesmo assim apresentou Peraí, que agora tem que ser justo. Estão chegando as mensagens defendendo. Positivas. O Sanderson Rodrigues, ele fala, o Seedorf não é má ideia. José Amaral, concordo com o Cassino. O Seedorf seria um bom nome para trabalhar no Brasil. Aí, tem pessoas concordando com o... Mas qual a bagagem do Seedorf para pegar um time como esse do Palmeiras e gerir um trabalho? Ele começou com futebol chinês. Não, mas é que tá, é pouco, né, o Cassino? É Gucci. É o quê? A bagagem, é Gucci. Não, né?